Você sabe o que é reserva legal na contabilidade? Bem, pessoal, é uma conta patrimonial que fica do lado direito do balanço patrimonial e ela compõe ali, pertence ao grupo do patrimônio líquido. E nesse vídeo nós vamos então explicar tudo sobre a reserva legal, mas antes já toca aí, se inscreve no canal para você ter essa dica e mais outras dicas aí que vão te auxiliar na sua aprovação no exame de suficiência e também em concursos públicos. A finalidade da reserva legal é criar um fundo para que a empresa possa suportar prejuízos ou possa utilizar esse recurso para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E o que diz aí a legislação em relação à reserva legal? Ele diz que antes de qualquer destinação, ao final do exercício social, a entidade vai destinar 5% do lucro líquido do exercício para a criação desse fundo, dessa reserva. Porém, pessoal, o saldo da reserva legal, ele não pode ultrapassar o limite de 20% do capital social. Então, eu vou criando ali esse fundo, esse saldo, e vou, ao final dos exercícios sociais, ali colocando valores nessa conta. Porém, se chegar ao limite de 20% do capital social, eu cesso e paro de constituir aí essa reserva, mas vamos falar aqui então e verificar o que a Lei 6.404 ela nos traz sobre esse tipo de reserva. Veja aí. Então, olha só, pessoal, o que diz aí a Lei 6.404 de 76, no artigo 193. Ele diz o seguinte, que do lucro líquido do exercício, 5% serão aplicados antes de qualquer outra destinação na constituição da reserva legal, que não excederá, não pode exceder 20% do capital social. E quando nós falamos do capital social, é do capital social integralizado, tá? É do capital que já foi integralizado. Então, eu vou tirar a parcela do capital que falta ainda integralizar. E ele nos diz também que eu posso utilizar uma chamada limite facultativo. E que limite facultativo é esse? Quando o saldo da reserva acrescido, então eu vou pegar o valor da reserva legal mais o valor da reserva de capital. Vou somar os dois e aí não pode ultrapassar 30% do capital social. Então, veja aqui como que vai ficar aí. A destinação da reserva legal, 5% do lucro líquido antes de qualquer coisa. Só que antes de criar essa reserva legal, eu preciso verificar quanto é o meu capital social, ou seja, quanto representa 20% do capital social. Eu não posso exceder 20% desse limite, é o chamado limite obrigatório. E aí nós temos um limite facultativo, que eu vou somar a reserva legal mais a reserva de capital. E essas duas não podem exceder o valor de 30% do capital social. E vamos, então, verificar como cai isso em prova. Veja aí uma questão que diz o seguinte. Uma sociedade empresária, em 31 de 12 de 2019, apresentou os seguintes saldos de contas do patrimônio líquido. Capital social totalmente integralizado, então o capital social foi totalmente integralizado no valor de 250 mil. Reserva de legal no valor de 46.250. Uma reserva estatutária no valor de 57 mil. E não havia outros saldos. Em 31 de 12 de 2019, apurou lucros no valor de 140 mil. Então, o lucro líquido do exercício foi 140 mil. E a Assembleia Geral Ordinária realizada aprovou a seguinte proposta de destinação de lucros. Como que foi? 5% para a reserva legal, conforme a legislação fiscal, 40% para a reserva estatutária, 35 mil para a reserva de contingência e a sobra será destinada para dividendos a pagar.
Considerando os dados apresentados, podemos afirmar que os valores da reserva legal e dos dividendos a pagar são respectivamente. Então, nessa questão, ele está solicitando qual é o valor da reserva legal e qual é o valor dos dividendos a pagar. E aí, eu estou na frente, né? Deixa eu sair aqui. Então, o que ele quer? Quer saber o valor da reserva e o valor dos dividendos. Pessoal, o primeiro passo que você vai precisar aí para resolver, então, essa questão é verificar qual é o valor da reserva. 5% antes de qualquer coisa eu vou destinar para a reserva legal. Então, qual vai ser o valor da destinação da reserva legal? Então, vamos verificar aqui quanto que vai ficar o valor dessa reserva. Então, vamos colocar aqui, ó, reserva legal é igual ao quê, pessoal? 5% do lucro líquido. Qual é o valor do lucro líquido? 140 mil. Então, nós vamos pegar os 140 mil vezes 5% e vamos verificar o valor da constituição da reserva, que dá 7 mil reais. Pessoal, eu posso constituir a reserva pelo esse valor total de 7 mil reais? Não, nós vimos que eu vou precisar verificar o limite obrigatório de constituição da reserva. Por quê? Porque nós já temos aqui, ó, um saldo de reserva. Então, vamos verificar. A legislação diz que eu vou aplicar 20% sobre o capital social integralizado. E ele me deu aqui, ó, 250 mil, que é de capital social integralizado, vezes os 20%. Nós vamos poder ter aí um limite de reserva legal de até 50 mil. Pessoal, porém, eu tenho um saldo. Então, vamos verificar quanto de reserva essa entidade ainda pode constituir. Então, o saldo da reserva, olha aqui, é 46.250. Então, vamos diminuir aqui, ó, esses 46.250. Nós vamos ter aqui, ó, uma reserva de até 3.750. Logo, nós não vamos poder, então, constituir uma reserva no valor de 7 mil. A nossa reserva legal será somente de 3.750, porque é o limite permitido. Então, vamos verificar se já tem gabarito? Então, ele pede a reserva legal, nós encontramos o valor que é 3.750. Logo, nós já temos aí o gabarito letra D. Mas vamos verificar se é isso mesmo? Vamos encontrar aqui o valor dos dividendos a pagar que ele solicitou. Então, vamos lá mudar aqui a cor para o cálculo aí dos dividendos, pessoal. Vamos, então, verificar quanto que vai sobrar, né? Que é a sobra para os dividendos. Qual é o valor do lucro líquido do exercício? Ele teve um lucro líquido no exercício no valor de 140 mil. Vou colocar aqui para não misturar. O que mais? Desse valor, nós vamos deduzir aí o valor da reserva legal. Então, reserva legal foi quanto que nós vamos destinar para a reserva legal? Ó, vou ter uma destinação de 3.750. Temos aqui, ó, uma 40% para a reserva estatutária. Então, vamos calcular aí menos reserva estatutária, que vai ser 140 mil vezes 40%, que é o que a questão informou aqui, ó, 40%. Nós vamos ter aqui, ó, menos 56 mil. Ele informou também que terá uma reserva para contingência no valor de 35 mil. Então, vamos diminuir aqui, menos reserva de contingência no valor de 35 mil. A sobra será destinada para dividendos. Então, o saldo aqui, ó, pessoal, o resultado vai ser o quê? Dividendos. 140 menos 3.750 menos 56 menos 35, nós vamos ter aqui um saldo final para dividendos de 45.250. Então, nesse caso aí, olha só,
ele confirma a resposta que é gabarito aí, letra D. Espero ter te auxiliado aí no entendimento da reserva legal. E se você não está inscrito aqui, já toca aí, inscreve, ativa o sininho para você receber mais dicas aí que vão te auxiliar nos seus estudos.